Então, nós vamos hoje dar continuidade aos estudos que estamos fazendo sobre o Sermão do Monte, certo? Hoje, especificamente, nós vamos finalizar o tema da ansiedade, certo? Os irmãos devem lembrar que estamos essa é a terceira escola bíblica, né, que vai versar sobre esse tema da ansiedade, certo? O irmão Israel iniciou, depois teve uma com o irmão Vitor, e aí hoje então nós vamos dar continuidade a esse tema, um tema bem pertinente nos nossos dias, né? Se fala muito sobre ansiedade hoje, e aí então nós vamos dar continuidade a isso, certo? Pode passar a moça do slide, obrigado. Então, hoje, nós vamos ver especificamente os versículos 31 e 34 de Mateus 6. Eu sei que a dinâmica da EBD geralmente é que eu peço para algum irmão ler o texto bíblico, só que eu acabei colocando todos eles no slide, quase todos, certo? Mas aí eu vou lendo e aí qualquer coisa eu peço para alguém ler algum específico, certo? Mateus 6, 31, versículos 31 e 34. Diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Maravilha, meus irmãos. Então, vamos meditar aqui então sobre alguns pontos importantes desse trecho, né? Um trecho muito conhecido, especificamente quando fala buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É um trecho muito conhecido, né, do Sermão do Monte, certo? Maravilha. Em primeiro lugar, o que nós vamos refletir pode passar, a respeito de como vivem os crentes, ou como devem viver os crentes, e como vivem os ímpios, certo? Que como ele inicia aqui esse trecho, certo? Essa inquietação de que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos é uma atitude que é típica dos gentios, que é típica dos ímpios, certo? E aí eu coloquei aqui, como devem viver os ímpios, certo? Primeiro ponto a ser destacado, o Sermão do Monte, né, como nós já temos visto, né, ao longo desses estudos, o Sermão do Monte ele se destina aos crentes, certo? Aqueles que são regenerados, certo? Eles não se destinam aos ímpios. O Sermão do Monte não se destina aos ímpios, certo? Ele está falando com o público crente, certo? Então, o primeiro ponto a ser destacado aqui é que nós devemos ser diferentes dos gentios, certo? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto aqui, sou culpado de ficar preocupado e ansioso a respeito das questões da nossa vida. É um ponto polêmico, certo? Você dizer que você é culpado de estar ansioso, porque não é esse o discurso do mundo hoje, né? Se você for postar alguma coisa na internet dizendo que ansiedade é pecado, você vai ser apedrejado por uma legião de internautas furiosos que vão te chamar de retrógrado, de insensível e um monte de outras coisas, certo? Inclusive muitos crentes, certo? Muitos crentes defendem também esse posicionamento que não é bíblico. Então, outro ponto importante aqui é que a ansiedade é pecado. A ansiedade é quebra da lei de Deus, certo? Nós somos culpados de estarmos ansiosos. Não há para onde escapar, certo? A ansiedade é pecado, certo? Não adianta, porque hoje, o discurso de hoje é que a ansiedade ela seria uma doença, né? Seria algo patológico, né? Seria como uma dengue, que você pega e você não pode fazer nada a respeito, né? Mas não é isso que a Bíblia diz, certo? Ainda que a ansiedade em determinadas pessoas ela chegue a um patamar que demonstre, que essa pessoa mostre efeitos físicos, efeitos psicológicos, sabe? Aquela pessoa que já está com um nível de ansiedade tão
avançado, tão exagerado, que ela começa a ter sequelas físicas, certo? Ainda que chegue nesse estado, a causa dessa doença é o pecado, certo? A causa dela, a raiz dela é espiritual. Não é mental, não é psicológica, não é nada disso. A raiz dela é espiritual, é pecado, certo? Não é o que nós vemos hoje, né? Nós vemos todo um mercado hoje, na minha experiência que eu tive de escola, né? E outras pessoas podem, se tiver experiência com isso, mas a gente vê que já desde da fase mais jovem há toda uma visão de mundo que quer fazer com que aquela criança ali, que não sossega, que é indisciplinada, que é várias coisas, ela seja diagnosticada com ansiedade. Então, já desde cedo há essa demanda para que essa criança, então, ela tem transtorno de ansiedade, então não posso fazer nada a respeito, certo? Os pais mesmos querem que seus filhos sejam diagnosticados com ansiedade. A gente vê essa realidade hoje, certo? Para se eximir da culpa de não estar educando eles da maneira correta, enfim. Tem várias questões aí, certo? Mas a ansiedade, ainda que possa chegar ao nível de uma doença física, a raiz dela é o pecado, é espiritual, certo? Então, importante frisar isso. Como os ímpios vivem, então, né? Os ímpios vivem, aí eu coloquei entre aspas aqui um trecho de Efésios 2, verso 12. Os ímpios vivem sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então essa é a maneira como os ímpios vivem, certo? Paulo aqui, nesse trecho de Efésios, ele está falando com os crentes como eles viviam antes de se converterem, certo? Antes do Senhor quebrar o coração de pedra deles. Então essa é a maneira que os ímpios vivem sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tem esperança, não tem Deus no mundo. Então, um ímpio ficar ansioso seria perfeitamente plausível, e até natural que o ímpio fique ansioso, porque ele não tem segurança nesse mundo, certo? Ele não tem Deus, ele não tem certezas, certo? Então é normal que quando a dificuldade vem, o ímpio fique preocupado, fique ansioso, certo? Mas não é assim que nós devemos viver a nossa vida, certo? Encontram-se em espessas trevas sobre a vida neste mundo, como deve ser vivida, ou sobre o seu destino eterno. Então, a ignorância dos ímpios tanto no que diz respeito à nossa vida atual, certo? Quanto no que diz respeito ao porvir, certo? O que vai acontecer após a nossa morte, certo? Então é dessa maneira que os ímpios vivem, totalmente ignorantes ao seu modo de viver, ao castigo iminente que os espera após a morte, certo? Então, por isso, devido a essa ignorância e essa falta de certeza, essa falta de algo firme ao qual se apegar, eles vivem ansiosos, vivem preocupados, vivem mudando o tempo todo, são inconstantes, certo? Pode passar. Então eu destaquei aqui, que é como o Martin Lloyd Jones coloca, né? Nós estamos nos baseando no livro, né? Estudos sobre o Sermão do Monte. Então, ele coloca aqui duas principais maneiras, dois principais modos de viver dos ímpios, certo? Ele destaca nesse trecho aqui. O primeiro deles seria essa teoria aqui, a teoria da contingência. Eu vou explicar. Eu coloquei um trecho aqui para poder ilustrar, certo? O trecho de 1 Coríntios 15, 32. Paulo não está defendendo essa visão de mundo, ele só está ilustrando o que seria essa visão de mundo, certo? Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, certo? Então, Paulo está aqui ilustrando um princípio, um modo de vida que é muito praticado por muitos ímpios hoje, certo? Se não há ressurreição dos mortos, ou seja, se Cristo não ressuscitou dos mortos, certo? Se o Evangelho é uma mentira, se não há Deus no mundo, então comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, se nada faz sentido, se não há um sentido último para a nossa vida,
se o sentido é a nossa vida atual, o nosso presente estado das coisas, então não tem porquê eu ficar me limitando, eu ficar sendo restringido por questões morais, ou questões espirituais, religiosas, ou qualquer coisa do tipo, certo? O que eu tenho que fazer é aproveitar a vida, viver com o máximo de intensidade possível. Essa é a teoria da contingência. Diz que não há um sentido para as coisas, não há um sentido último para as coisas, certo? Paulo ilustra isso muito bem aqui nesse trecho, mostrando que sem o Evangelho, certo? Nossa vida aqui não faz muito sentido. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos, certo? Esse sentido de aproveitar a vida ao máximo. O segundo ponto, um outro modo de viver dos ímpios, eu coloquei aqui um trecho de Eclesiastes 9, de 11 a 12, certo? Nós já vimos o livro de Eclesiastes, certo? Já fomos expostos à série de pregações sobre o livro de Eclesiastes. Os irmãos já sabem disso, que eu vou falar, mas eu vou repetir, só por precaução, certo? Que Salomão, que é o autor do livro de Eclesiastes, não compartilha dessa visão que está exposta aqui. Ele só está ilustrando, ele está evocando um modo de viver, certo? Um modo de se viver, se não há Deus no mundo, certo? Se não há Deus no mundo, certo? Então, como é que a gente vê a realidade? Como é que a gente vê as coisas que nos cercam? Sem Deus, a parte de Deus, certo? Se não houver Deus. Então é isso que ele está expondo aqui, ó. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Pessimista, né? Algo bem pesado, né? Mas o que ele está mostrando aqui é que, o que seria esse fatalismo, certo? O fatalismo seria uma visão de mundo que diz que existem forças, nós não sabemos quais são essas forças, certo? Mas existem algumas forças no universo, certo? É algo meio vago, né? Mas existem forças no universo que controlam o destino dos homens, certo? Independente do que o homem faça ou do que ele escolha, ele está debaixo dessas forças. Ele está sendo controlado por essas forças. Isso é o fatalismo. Ou seja, que fatalmente aquilo que tiver que acontecer, vai acontecer, independente da escolha que o homem faça. Isso é o fatalismo, certo? E essa é a visão de mundo que ele está mostrando aqui. Independente daquilo que você faça, você vai viver corretamente ou vai viver incorretamente, o que tiver que acontecer com você, vai acontecer, certo? Você não necessariamente vai ganhar um prêmio e nada espera você além disso. Então, são basicamente, ele colocou, como o autor destaca aqui, esses dois modos de viver dos ímpios, certo? Eles podem não professar isso com a boca, geralmente muitos que não param para refletir acerca de si próprio, não param para fazer essa autoanálise, essas pessoas muitas vezes não vão falar exatamente isso aqui, mas o modo de vida delas demonstra que elas acreditam numa visão de mundo tal como está exposta aqui, certo? De que não há sentido último para as coisas, de que a gente tem que aproveitar a nossa vida ao máximo, de que nós não sabemos o que nos espera no porvir. Então, se nós temos essa incerteza quanto ao porvir, que o Martin Lloyd Jones coloca aqui como se fosse uma aproximação com o paganismo. Porque o paganismo, certo? O paganismo que era praticado nessa época aqui, colocava um mundo após a morte que era meio nebuloso, era algo meio difícil de se definir, certo? Então, é essa visão de mundo pagã que muitas vezes os ímpios defendem. Eles não sabem muito bem definir o que é essa vida após a morte, o que espera eles, ou nada desse tipo. Então, essa incerteza sobre o que vai acontecer depois faz com que eles se apeguem às coisas presentes, ao estado presente das coisas, às coisas terrenas, e não às coisas espirituais, porque eles são ignorantes quanto a essa realidade espiritual, certo? É o que eu falei, a maioria das pessoas não vão expressar exatamente o que eu estou falando, né? Teoria da contingência, o fatalismo. Mas no modo de vida elas demonstram que elas acreditam nisso, que elas são assim, certo? Isso é importante a gente
Beleza, pode passar. Já passou? Que isso? Como vivem então os crentes, certo? Eu falei aqui então, até agora, o modo de vida ímpio. Esse é o modo de vida ímpio, é assim que os ímpios vivem, certo? Então, contrastando com essa visão de mundo ímpia, como é que os crentes vivem? Ou pelo menos como eles deveriam viver, certo? Como nós deveríamos viver. Contrastando com esse modo de vida ímpio, o Martin Lloyd Jones coloca essa doutrina aqui que é chamada de doutrina da certeza. O que seria a doutrina da certeza? Coloquei aí. A vida não é controlada por alguma necessidade cega, mas determinadas coisas são inevitáveis porque estamos na mão do Deus vivo, certo? Contrastando com essa doutrina do fatalismo, que diz que existem forças que controlam o destino dos homens, essas forças não necessariamente são boas, certo? A doutrina da certeza, que está exposta aqui, diz que a nossa vida, ela é controlada pelo Deus vivo, Deus que é bom, que é justo, que é santo, certo? E tudo que acontece conosco, ainda que aconteçam coisas ruins conosco, isso coopera para o nosso bem, coopera para a nossa santificação, para que nos apeguemos mais ao Senhor. Então, não dá para ser colocado equivalente como se fosse o fatalismo, certo? Determinadas coisas vão acontecer sim conosco, coisas ruins vão acontecer conosco, mas isso é para um propósito que é bom, certo? O fatalismo não traz esperança. Tá? O fatalismo diz que existem forças que não necessariamente são boas e controlam o destino dos homens, certo? Nós acreditamos no Deus que é santo, que controla todas as coisas, mas controla tudo para um propósito bom, certo? Aí eu coloquei Hebreus 4,13 aí. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Ou seja, não há nada que escape do conhecimento de Deus, certo? Deus é totalmente soberano. Deus é soberano sobre toda a sua criação, sobre todas as coisas, certo? E todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, certo? Isso deve nos trazer consolo, certo? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, e deve fazer com que os ímpios tremam, certo? Ou então aqueles que são crentes, mas que ainda estão adotando um estilo de vida ímpio, devem temer diante dessa realidade, de que todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta, certo? O julgamento virá, certo? E não adianta viver de maneira ímpia, certo? Que seriam esses crentes mundanos que eu coloquei aqui. O que serão esses crentes mundanos? Os crentes mundanos, ainda que professem suas crenças nas doutrinas básicas do cristianismo, em sua conversação e em suas ações, só sabem expressar preocupações acerca dessas coisas, das coisas do mundo, né? Então, o crente mundano, né, é aquela pessoa, e a gente vê muitos por aí, certo? Que com os lábios, se você professar, se você indagá-la a respeito daquilo que ela crê, a respeito dos quais são as suas crenças, ela vai professar a crença de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e tudo mais, certo? Ela vai professar as doutrinas básicas da fé cristã, certo? Mas, se você acompanhá-la, né, no seu dia a dia, se você observá-la, você vai ver que o modo de vida dela não se difere nem um pouco do modo de vida dos ímpios, certo? Ela só sabe se preocupar com as coisas que acontecem na vida dela, ela sabe ficar ansiosa a respeito daquilo que está acontecendo, preocupada a respeito do futuro dela, daquilo que pode acontecer com ela, pode acontecer ou não acontecer. Então, esses são os crentes mundanos, certo? E isso é é algo que deve fazer com que a gente reflita a respeito daquilo, de qual tem sido o nosso modo de viver, certo? Porque existem muitos crentes mundanos por aí, certo? Existem muitas pessoas que vão professar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, certo? Que ressuscitou, mas na sua vida diária, certo? Essa realidade da ressurreição do Filho de Deus não causa impacto, não dá frutos, certo?
Nas outras, parece que o cristianismo é só mais uma coisa dentro de várias outras coisas que definem a nossa identidade, certo? Eu sou sou médico, sou advogado, sou não sei o quê, sou pai, sou marido, sou não sei o quê, e sou cristão. Parece que é só mais uma coisa, certo? Quando, na verdade, a nossa fé deve ser o elemento primordial, certo? Aquilo que define a nossa identidade, certo? Quem eu sou, certo? Então eu coloquei aqui 3 perguntas que o autor coloca para que nós possamos então refletir um pouco sobre isso, certo? Não agora, né? Não estou querendo que vocês respondam isso agora. É mais um esforço diário, certo? Um esforço para que você faça isso na solidão do seu quarto, ali, medite a respeito dessas coisas, certo? Primeira pergunta: estou enfrentando as coisas que me sucedem neste mundo? As perguntas vão adquirindo um grau maior de complexidade, certo? A primeira pergunta: estou enfrentando as coisas que me sucedem neste mundo, conforme fazem os gentios, certo? Será que eu enfrento as dificuldades, ou tudo mais que me acontece, igual aos gentios? Ou será que eu estou agindo de um modo diferente? Eu vejo as coisas de um modo diferente? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: minha fé cristã afeta todo o meu ponto de vista acerca da vida? Será que a minha fé, ela é tal que todas as áreas da minha vida são impactadas pela minha fé cristã? Certo? Será que nós somos... Eu vou reler aqui só porque diz muito respeito a isso, né? O trecho que o irmão Douglas, do devocional do irmão Douglas, só um trechinho aqui, olha só, como ele tinha destacado: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Será que nós reconhecemos a Deus em todos os nossos caminhos? Porque é isso que quer dizer, certo? Será que em todos os caminhos que percorremos durante a nossa vida, nós reconhecemos a Deus? O Senhor se faz lá, nós estamos debaixo da soberania de Deus nessas questões, certo? Ou será que nós somos sábios aos nossos próprios olhos, confiamos no nosso próprio entendimento, certo? E só lembramos da realidade de que Deus é soberano e de que o Senhor Jesus reina aos domingos, certo? Então é algo que a gente deve refletir. Será que a nossa fé cristã tem impactado todas as áreas da nossa vida? Porque deve impactar, certo? E a terceira pergunta: é evidente para mim e para todos que eu não costumo agir como ímpio? Essa pergunta é interessante porque diz muito respeito ao auto-engano, certo? Porque a gente às vezes pode achar que não, eu estou enfrentando as coisas como um crente, eu sou diferente dos ímpios. Mas será que isso é claro para as pessoas que estão à nossa volta? Porque às vezes a gente pode ficar se auto-enganando, achando que a gente é uma coisa que não é, certo? E às vezes as pessoas que estão ao nosso redor enxergam você, ou enxergam todos nós, né, de uma maneira diferente. Então, será que é evidente para essas pessoas que estão à nossa volta que eu sou diferente dos ímpios? A minha conduta e o meu comportamento na vida são tais que demonstram que eu sou crente? Será que é para as pessoas do mundo, para as pessoas mundanas? É claramente observável que eu sou diferente, que eu sou crente? Então, são essas perguntas que eu coloquei para a gente fazer aí uma autoanálise, certo? Para meditar, porque o autor destaca muito bem, para meditar sobre elas na nossa vida diária, certo? Para que não sejamos contados como esses crentes mundanos, certo? O Senhor Jesus, que professa aquelas palavras, né, que ficaram muito conhecidas com aquele sermão do Paul Washer, né, diz respeito justamente a esse tipo de cristão, certo? Aqueles que professam o nome de Cristo, mas quando Cristo retornar, ele vai dizer que jamais conheceu aquelas pessoas, porque são mundanos, certo? Eles professam com os lábios, mas no seu modo de vida eles são ímpios. Então, isso deve ser algo que inspire na gente uma reflexão, certo? E caso estejamos nessa realidade de crentes mundanos, que possamos mudar essa nossa maneira de viver, certo? E como é que a gente faz isso? Buscando o reino, certo? Como o Senhor Jesus destacou muito bem aqui: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas,
certo? O autor destaca aqui que a palavra traduzida como buscar quer dizer anelar apaixonadamente, viver para alcançar algo, ou seja, ter aquilo como prioridade na sua vida, aquilo que você se esmera mais em buscar. E ele destaca ainda, porque ele não usa só buscar, ele fala buscar e pôs em primeiro lugar, certo? Então ele usa duas expressões aqui para mostrar, para dar essa ênfase de que temos que enxergar o reino de Deus como algo primordial, algo que devemos buscar em primeiro lugar. Isso já foi destacado nas outras duas ABDs sobre ansiedade, mas aí é bom a gente frisar isso, né? Porque é algo importante, certo? Nosso Senhor não nos ensinava como nos tornarmos crentes, mas como deveríamos conduzir nossa vida em face de sermos crentes, certo? É um outro ponto que eu já tinha falado, né, do Sermão do Monte, certo? Ele não está aqui ensinando, eu sou um ímpio, então como é que eu me torno crente, certo? Porque isso seria salvação por obras, certo? A realidade que ele nos mostra aqui, que ele está evocando aqui, é a realidade de alguém que já foi convertido pelo Senhor e beleza, como que ele vai viver então? Como nós devemos viver? Então, nós devemos viver o quê? Buscando, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Aí eu coloquei 2 Pedro 1,10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, certo? Não há nada que possamos fazer para sermos contados como eleitos, certo? Mas as nossas obras confirmam a nossa eleição, certo? Dão o fruto visível da nossa eleição, de que fomos eleitos, certo? É assim que confirmamos a nossa eleição. Como é que sabemos que somos eleitos? Através das nossas obras, certo? Se as nossas obras diferem dos ímpios, então podemos ter essa certeza de que somos eleitos, certo? Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, certo? Galardoador, Deus dá o prêmio da salvação para quem? Para aqueles que o buscam, certo? Não adianta você falar que é um eleito e não buscar a Deus. Se você não busca a Deus na sua vida diária, então duvide da sua eleição, duvide da sua salvação, do seu estado espiritual, certo? Pode passar. Um outro trecho aqui, 2 Coríntios 4, 17 a 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Os irmãos devem conhecer esse trecho, é muito bonito, né? Muito bem conhecido, né? Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, que é a maneira dos ímpios de viver, certo? Atentam só para aquilo que eles veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas, certo? Então o crente ele deve atentar em primeiro lugar para as coisas que são eternas. O que eu estou dizendo aqui não é que você não deve dar nenhuma atenção às coisas da sua vida diária, sua vida ordinária comum, certo? Não é isso. Mas em primeiro lugar, aquilo que deve ocupar o nosso pensamento não são essas coisas, são as realidades eternas, certo? Então, isso seria o reino, certo? Buscar as coisas espirituais, buscar que o evangelho cresça, se propague, viver pela igreja de Cristo, pela noiva de Cristo. Isso é viver pelo reino. E a justiça? E aí o autor destaca que foi colocada essa expressão da justiça para destacar o quê? A nossa santidade, certo? Que nós somos chamados a vivermos uma vida santa, justa, reta diante de Deus, certo? Ainda que pequemos, ainda que possamos cair em pecado, isso é uma realidade, nós ainda somos pecadores, o que nós devemos buscar é a santidade, a justiça de Deus, certo? Buscar a santidade e a retidão, que foi justamente como o nosso Senhor Jesus iniciou todo esse Sermão do Monte. Nós fomos expostos já tem bastante tempo, né? Mas nós fomos expostos às bem-aventuranças. E uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então o crente deve viver como alguém que tem
fome e sede de justiça. Tem fome e sede de justiça, certo? Diferente da maneira dos ímpios de viver. Tem outro trecho aqui, que eu não coloquei, mas que é interessante a gente lembrar. Deixa eu abrir aqui um minutinho. Vou beber uma água aqui, se alguém puder ler, olha só. Mateus 5, a partir do verso 43 até o 48. Mateus 5, do 43 ao 48. Se alguém puder ler, por favor. Para nós vermos o tanto que o Senhor espera, exige de nós, certo? A nossa justiça, ela deve exceder e muito a justiça dos gentios, dos publicanos, certo? Como o nosso Senhor Jesus destaca muito bem aqui no capítulo anterior, nesse capítulo 5, certo? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amais os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Aí, mais adiante, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tens? Ou seja, os publicanos já fazem isso. Qualquer um vai amar aquela pessoa que te trata bem, que é sua amiga, que te ama também. Isso não é exceder a justiça dos gentios. Nós somos chamados a um estilo de vida que exceda em muito o modo de viver dos gentios, porque o Espírito Santo opera em nós, certo? Não pela nossa própria capacidade, pela nossa própria força, mas porque cremos que o Espírito do Senhor opera em nós e nos capacitará a toda boa obra, certo? Então, porque que recompensa nós temos se nós fazemos o mesmo, se nossa justiça é idêntica à justiça dos gentios? Vocês já fazem isso, a nossa justiça tem que exceder muito. Amar aquele que nos ama é algo banal, é algo comum, certo? Devemos então amar os nossos inimigos. E aí finaliza com esse versículo que deve causar na gente um certo tremor, né? Porque exige de nós uma santidade. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Não está falando que a gente vai ser como Deus, certo? Mas exige de nós uma vida de retidão, certo? Uma vida apegada ao Senhor, certo? Debaixo da soberania do Deus vivo. Maravilha. Então, nós vimos aqui o reino e a justiça de Deus, certo? E essas coisas acrescentadas. A promessa é que se verdadeiramente buscarmos essas coisas, ou seja, o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar e acima de tudo, então tudo o mais será acrescentado como uma bênção excedente. Se alguém puder abrir aí para ler, 1 Reis 3, do verso 3 ao verso 13, por favor. Aquele trecho conhecido de Salomão, né? 1 Reis 3, do verso 3 ao verso 13. Salomão amava ao Senhor, andando dos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Esse mesmo, né? Uhum. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos a Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão:
De grande benevolência usaste para com teu servo Davi, teu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração perante tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, teu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Então, meus irmãos, essa é uma história que ilustra bem esse princípio de que as demais coisas serão acrescentadas. Salomão, então, ele não buscou, em primeiro lugar, as coisas terrenas. Ele buscou do Senhor, que o Senhor desse a ele a sabedoria que vem do alto, certo? Ele buscou essa sabedoria que vem do alto. Então, pelo fato dele ter buscado essa sabedoria e não as coisas terrenas, as coisas materiais em primeiro lugar, o que diz aqui? Que o Senhor se agradou dessas palavras. Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E o Senhor concede a ele, então, essa sabedoria que vem do alto. E as demais coisas ele dá como excedente, certo? A coisa mais importante ali era essa sabedoria. As demais coisas são coisas excedentes que ele dá a Salomão também, visto que ele não pediu essas coisas. Ele, como rei, poderia ter pedido inúmeras coisas. Uma realidade ali de conflitos constantes, certo? Ele poderia ter pedido que o Senhor esmagasse seus inimigos, poderia ter pedido diversas coisas. Mas ele pediu a sabedoria do alto. E o Senhor deu essa sabedoria e as demais coisas como excedentes. Assim também, conosco, é a mesma coisa, certo? Não se iludam, Deus não fará a gente rico como Salomão, certo? Mas nós podemos acreditar, podemos ter a certeza de que, eu acho que não há promessa que nas Escrituras que possam nos dar mais conforto e consolo diante das coisas terrenas, quanto isso. Se buscarmos a Deus e a sua justiça, podemos ter certeza que as demais coisas serão acrescentadas, certo? Isso é um grande remédio para a ansiedade. É um remédio santo, bendito, para nossa ansiedade, ter a certeza de que se buscarmos a Deus em primeiro lugar, Deus concederá as demais coisas, certo? É lógico, não é buscar a Deus em primeiro lugar e sermos preguiçosos quanto ao nosso trabalho, à nossa vida ordinária comum material, certo? Mas sabendo que se buscarmos a Ele em primeiro lugar, Deus nos abençoará com as demais coisas, não com a riqueza de Salomão, mas nos abençoará, certo? Então isso deve ser para nós um motivo de grande alegria, de consolo e de conforto, diante de uma realidade que muitas vezes parece ser caótica, parece ser incerta, e a parte do Espírito Santo agindo em nós, certo? Nós tendemos a achar que não há um sentido muito claro para as coisas, certo? Mas o Senhor nos mostra que Ele é soberano, certo? Ainda que as coisas muitas vezes aconteçam e nós não compreendamos o porquê de acontecerem, o porquê, qual o sentido delas, nós cremos que estamos debaixo do governo soberano do Senhor. Então podemos descansar a respeito da nossa vida mundana, da nossa vida material. Passou? O dia de amanhã. Então, finalizando aqui o último slide. E o que seria então esse dia de amanhã? E aí o Márcio Lloyd Jones fala uma coisa interessante, né? Porque parece, numa primeira olhada, que esse trecho aqui já estaria muito bem finalizado até aqui. Buscar, pois, em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Parece que não precisa de mais nada, né? Já está tudo bem explicadinho, tudo certo. Mas o Senhor Jesus ainda adiciona
o versículo, o que consta no versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Por que o Senhor Jesus colocou isso aqui? Porque até aqui, a principal matéria aqui da conversa tem sido o tempo presente, a nossa ansiedade com relação às coisas que estão nos acontecendo, certo? Aqui o Senhor Jesus amplia o seu ensinamento e coloca também as coisas futuras, certo? Então nós não precisamos ficar ansiosos nem com as coisas que estão nos acontecendo agora e nem com as coisas que poderão nos acontecer no futuro. Qual será o nosso futuro, certo? O autor coloca que a preocupação, ela é uma força ativa. A preocupação, ela age em nós como aquela força que muitas vezes nos deixa prostrados, nos deixa sobrecarregados. Impede com que a gente consiga viver o nosso dia a dia de maneira adequada, porque ficamos o tempo todo preocupados com aquilo que poderá nos suceder no futuro. Então, ela é quase uma força que age em nós, certo? É o nosso pecado também, mas destacando esse aspecto de como a ansiedade, ela tem a preocupação com relação às coisas futuras, ela tem um grande poder em nós, seres humanos caídos, certo? A pessoa deseja se libertar dessa tensão. Muitas vezes a pessoa que se encontra preocupada com o futuro, ela deseja se livrar desse fardo, deixar de ficar tão sobrecarregado com relação a essas coisas. Mas o sentimento de preocupação não permite alívio, certo? É aquela pessoa que você expõe para ela que ela não precisa se preocupar, que ela não precisa ficar alarmada com relação ao futuro dela, e ela sempre responde mais ou menos desse jeito: eu sei, mas pode ser que aconteça isso, mais pode ser que aconteça aquilo, mais e mais, certo? Então ela sempre coloca ali um empecilho para que ela possa ser aliviada, para que ela possa se sentir bem, para que ela não fique mais tão preocupada. A preocupação se caracteriza por uma fértil imaginação. Ela é fútil e inútil e, de certa maneira, hipoteca o seu presente. É um termo que o autor utiliza, certo? A preocupação, ela se caracteriza por uma fértil imaginação porque a pessoa que está constantemente preocupada com o seu futuro, ela fica imaginando coisas que podem acontecer, futuros possíveis, que muitas vezes não vão acontecer, certo? É só a imaginação dela projetando essas coisas, fazendo com que ela fique ali sobrecarregada. E muitas vezes essa preocupação é tamanha que ela hipoteca o nosso presente, ou seja, ela nos impede que hajamos no nosso presente, no nosso dia a dia, de maneira adequada, de maneira submissa ali ao que o Senhor exige de nós, certo? Nos dedicando ao máximo no nosso dia a dia. Essa preocupação com o futuro, às vezes faz com que não sejamos produtivos, com que fiquemos amortecidos ali e sem capacidade de agir, certo? Então, a preocupação, ela é fútil e inútil, não adianta. Foi o que o Senhor Jesus nos colocou aqui. Porque não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Não adianta se preocupar, então, com o dia de amanhã. Nada podemos fazer para mudar esse futuro, certo? Então, essa preocupação, ela é fútil e ela é inútil. E aí eu coloquei aqui, um trecho de João 11, de 8 a 9. Diz o seguinte: disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Qual é o contexto aqui, certo? O Senhor Jesus já tinha sido perseguido ali na região da Judéia. Ele sai dessa região, mas ele recebe a notícia de que o seu amigo Lázaro estava doente, estava acamado. Ele resolve então voltar para a Judéia. E os discípulos indagam a ele: Mestre, o Senhor já foi perseguido, agora os judeus procuravam apedrejar, e voltas para lá? E o que o Senhor Jesus responde? Não são 12 as horas do dia? O que quer dizer isso? Adianta se preocupar com aquilo que pode acontecer, certo? Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste
mundo. Ou seja, não adianta nos preocuparmos com aquilo que pode acontecer. Certo? Os discípulos estavam preocupados com a realidade possível de que os judeus perseguissem ali Jesus novamente. Mas essa preocupação excessiva, é importante destacar aqui, né? Essa preocupação excessiva. Não estou dizendo que nós não somos chamados para sermos pedras, né? Para sermos estoicos. Todo mundo vai se preocupar em alguma medida, numa certa medida, com o seu futuro, certo? O que nós não podemos fazer é deixar que essa preocupação nos impeça de enxergarmos a realidade do Deus soberano, do Cristo ressurreto, que é o mesmo hoje, ontem, para todo sempre, certo? Então, um certo nível de preocupação é aceitável, certo? Uma preocupaçãozinha aqui ou ali e tudo mais, mas não algo que possa ser considerado pecado, certo? Nós nos preocupamos, é normal, mas nós levamos a nossa preocupação diante do Senhor, expomos as nossas preocupações diante do Senhor, nos submetemos à vontade do Senhor. Essa é a diferença do crente para o ímpio, certo? O crente pode se preocupar também, só que ele leva as suas preocupações debaixo da autoridade do Senhor. Ele expõe as suas preocupações a Deus, certo? E recebe o consolo e o conforto do Senhor. Essa é a diferença. Porque nós sentimos as coisas também, né? Então, viva uma vida de obediência a cada dia, certo? Faça o que Deus lhe ordenou fazer a cada dia. Coloquei isso aqui porque esse discurso às vezes pode parecer aquele discursinho que é muito famoso, que está por aí na internet, né? Aquele ditado em latim, carpe diem, né? Aproveite o seu dia, não pense no dia de amanhã, viva do jeito que você quiser viver e tudo mais. Mas o contexto aqui de viver a cada dia é viver a cada dia debaixo da obediência, sendo obedientes ao Senhor, tendo Deus em vista. Não é esse jeito mundano de aproveitar, de não pensar no futuro e de ser imprudente, certo? Não é que o crente também não possa se planejar ou planejar certas coisas no seu futuro, mas entendendo que essas coisas podem acontecer e podem não acontecer. Se não acontecerem, temos que ter em mente que o Senhor tem seus propósitos bons, justos e santos, certo? Então, é isso, basicamente. Eu já mencionei, mas só destacando aqui, né? Hebreus 13:8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre, certo? Nós hoje comemoramos a Páscoa, certo? Nós temos a certeza de que o Senhor Jesus, Ele ressuscitou, e não apenas isso, Ele reina sobre toda a criação. E Ele é o mesmo ontem, hoje, e é o mesmo e o será para sempre, certo? O Senhor Jesus não muda, nós somos inconstantes. Às vezes as dificuldades da vida podem fazer com que nós fraquejemos, com que nós pequemos, com que nós hajamos de uma maneira ímpia, mas o nosso Senhor Jesus é o mesmo e o será para sempre. Então essa realidade do reinado de Cristo, da soberania de Cristo sobre todas as coisas, deve fazer com que, ainda que pequemos, ainda que às vezes tenhamos um estilo em determinadas situações do nosso dia, possamos agir de uma maneira ímpia, que nós possamos nos arrepender desse pecado, certo? Dessa ansiedade, dessa preocupação, e que levemos a nossa ansiedade ao Senhor, certo? Certo de que Ele nos trará o consolo, o conforto, que possamos nos apegar à palavra de Deus, meditar nela dia após dia, certo? Nos apegar ao Senhor em oração. São esses os meios de graça que fazem com que não hajamos como os ímpios, não hajamos de maneira ímpia, que sejamos contados entre os justos, certo? Alguém tem alguma coisa para falar? Eu começo. É interessante que a gente, quando